Começou? Pronto, agora está gravando. Bom, na aula passada, a gente fez uma revisão sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona, e nós vimos as principais regras de acentuação, certo? Hoje a gente vai fazer os exercícios da apostila referente a esse capítulo, tá? Que são os exercícios da página 164. Mas vamos relembrar um pouquinho, né? O que era isso, né? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. A gente começava analisando as palavras pelo som delas. Qual página? Na página 164. Então, quando a gente pega uma palavra do português, a gente consegue perceber que todas elas vão ter uma sílaba que é aquela sílaba mais forte. Como que se chama a sílaba mais forte da palavra? Quem se lembra? Tônica. Isso, sílaba tônica, muito bem. Então, para a gente fazer as classificações, a primeira coisa que a gente tinha que fazer é achar qual que é a sílaba tônica da minha palavra. Depois que eu achasse a minha sílaba tônica, eu poderia classificar. Se a minha sílaba tônica fosse a última da palavra, eu tinha uma oxítona. Se a minha sílaba tônica fosse a penúltima, eu tinha o quê? Como que se chama? Quando é a penúltima sílaba mais forte? Proparoxítona. Penúltima. Paroxítona. Paroxítona. E a antepenúltima, aí sim eu tinha uma proparoxítona. E aí a gente viu algumas regras de acentuação, né? A gente viu quando que eu vou acentuar as palavras que são oxítonas, quando que eu vou acentuar as palavras que são as paroxítonas e quando eu vou acentuar as palavras que são proparoxítonas. Mas nós percebemos também que a maioria dessas regras a gente se baseia olhando o final da palavra, né? Então, a gente olha a terminação das palavras. Dependendo de como a palavra termina, eu vou acentuar ou não. Certo? Menos as proparoxítonas. Qual que era a regra das proparoxítonas? Quem se lembra a regra de acentuação? Quando tiver uma sílaba acentuada, ela é a mais forte? Isso, temos isso, né? Quando tiver uma sílaba que leva acento, é a sílaba tônica. Mas qual que era a regra de acentuação das proparoxítonas? Tinha uma regra só, as proparoxítonas. Vai lá na página 163 e olha ali no quadro das proparoxítonas. Achou? Lê para mim a regra das proparoxítonas. A primeira linha. Todas são acentuadas, esplêndido, técnicas, música. Continua? Isso, todas são acentuadas. Então, essa regra das proparoxítonas é a mais fácil. Porque se a gente sabe que a sílaba mais forte é a antepenúltima, então a gente já tem certeza que vai levar acento, tá? É uma regra básica. Todas são acentuadas. Já as paroxítonas e as oxítonas têm umas regras mais detalhadas, né? A gente tem alguns detalhes que a gente precisa conferir ali para saber quando acentua ou não. Mas as proparoxítonas não tem segredo. Se é proparoxítona, a gente sabe que leva acento. Então, agora vamos para a página 164 e vamos começar a leitura. Alguém quer ler o texto? Eu posso ler, professora? Pode ler, então, Nicolas, por favor. Grito do Ipiranga é um dos mais famosos quadros do Brasil. Foi pintado em 1888 pelo artista pelo Pelo artista pelo artista plástico. plástico Pedro Américo, 1843 a 1903. A pintura é feita a óleo e mede 160 centímetros por 760. por 415 centímetros. E hoje ocupa uma enorme parede de uma das salas do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, Museu do Ipiranga. No centro do quadro, Dom Pedro I, empunhando sua espada, proclama a independência do Brasil.
Atrás do príncipe estão seus companheiros de viagem. À direita e à frente, formando um semicírculo, outros cavaleiros quase avançando vêm com euforia. O movimento das tropas, duas coisas, porém, chamam nossa atenção. À esquerda, um homem simples conduzindo um carro de bois olha a cena talvez curioso, talvez admirado com os acontecimentos que contempla. No fundo, no fundo pequenina, esta famosa Casa do Grito, até hoje preservada nas proximidades do museu. Estão vendo aqui no quadro, a gente tem, né, como está dizendo no texto, página 164. Então, como está dizendo no texto, nós temos a imagem no cantinho do quadro de um homem, né, mais humilde, com os seus bois aqui, ó. Dá dando para ver? O que isso representa, esse homem aí, né? Ele representa justamente o povo brasileiro. Porque quando teve o Grito do Ipiranga, que representou a independência do Brasil, na verdade, essa independência, o Brasil se tornar autônomo, independente de Portugal, foi uma conquista que não veio do povo brasileiro. Foi uma decisão que pretendeu se tomar por conta de outras brigas políticas que estavam tendo externamente do Brasil. Então, quando a gente vê esse moço aqui que está olhando curioso para a cena, ele não está entendendo nada do que está acontecendo. E isso representa justamente o povo brasileiro, né? Que na época da independência nem sabia o que estava acontecendo, nem estavam pedindo por independência. Eles estavam assim vivendo dependentes, aliás, né? Tendo Portugal pegando as riquezas do Brasil para si, e o povo nem sabia disso, né? Então, isso representa, assim, esse povo que não tem consciência política do próprio país, tá? Então, quando teve o grito da independência, não foi uma conquista do povo, o povo não sabia o que estava acontecendo, foi uma conquista das próprias elites que estavam ali e decidiram que o melhor a ser feito para eles mesmos seria proclamar a independência. Então, isso é curioso no quadro, né? Porque dá a sensação, esse quadro ele traz a sensação que Dom Pedro foi um herói ali, né? Proclamando a independência. E não foi muito bem isso, tiveram interesses por trás. Agora vamos fazer os exercícios. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Tá, então vamos lá. Atividade 1. Retire do texto palavras para explicar que a vogais dobradas não levam acento. Lembra que a gente viu exemplo de vogais dobradas? Eu estou na página 164, tá bom? Posso falar a resposta? Vê se vocês conseguem encontrar alguma palavra que tenha vogais dobradas. O que é vogais dobradas? É quando eu tenho, tipo, a mesma vogal duas vezes, uma do lado da outra. E aí, elas não levam acento. Posso explicar? Oi, Enzo. Responder. Pode responder. Vem. Isso. Página Vou. 164. Então, vou e vem. Muito bem. Vou escrever aqui no chat para vocês terem certeza, tá bom? Quando eu tenho esse tipo de palavra com vogal dobrada, elas não levam um acento. Então, vou e vem. Mandei aí no chat para vocês verem, tá? Agora B. Oxítona finalizada por A, E e O, seguida ou não de S, é acentuada. Então, acha para mim uma oxítona que termina com A, E e O, que leva acento. Pode ter ou não o S no final. Então, pode ser as, es ou os. Vê se vocês acham. Oxítona é quando a última sílaba é a mais forte. Famosos? Vamos ver qual que é a sílaba mais forte, famosos? Chama a palavra para a gente ver. Eu sei. Só vamos terminar de explicar essa para o Nicolas, tá bom, Enzo? Aí já te chamo. Vamos ver qual que é a mais forte, ó. Famosos. Qual que é a sílaba tônica de famosos? Mo. Mo. O mo é a penúltima sílaba, né? Então não pode ser oxítona. Porque oxítona vai ser quando a última sílaba for a mais forte. E famosos
nós temos a penúltima, então é uma paroxítona, tá? Então essa não pode ser. Vamos ver se a gente acha alguma outra? Você quer falar, Enzo, agora? É na B do 1. Pode falar. Atrás está até. Isso, muito bem. Vou escrever aqui no chat, tá? Para vocês verem. Ó, atrás está até. Vamos chamar essas palavras para ver qual que é a sílaba mais forte delas? Atrás. Qual que é a sílaba mais forte? Trás. É o trás, né? O trás é o mais forte, que é a nossa última sílaba. Se o trás é o mais forte e a última sílaba, então nós temos uma oxítona. Viram que é uma oxítona terminada em as, né? Quando é oxítona terminada em as, vai levar acento. Por isso que atrás está acentuado. Perceberam? Está. Vamos ver qual que é a sílaba mais forte de está? Está. Qual que é a mais forte? Hein, pessoal? Qual que é a sílaba mais forte em está? Tá. É o Eu tá. sei. É o tá, a sílaba mais forte, né? É a última, então é uma oxítona. Uma oxítona terminada em A leva acento, viu? Por isso que está acentuado, ok? E a próxima, até. Até. Qual que é a sílaba Té. tônica? É. O té, muito bem. Viram terminado em E, acentua, né? Então essa é a mais forte. Certo? Entenderam? Então vamos ver as outras se vocês conseguem fazer sozinhos, tá? C. Oxítona com mais de uma sílaba finalizada por em ou ens é acentuada. Então, acha para mim uma oxítona que termina com em ou ens. Eu fiz, professora. É porém. Isso, é o porém. Muito bem. Ó, vamos ver o porém? Porém. Qual que é a sílaba mais forte em porém? Em. É o em, é o rem, né? Porém, é a sílaba mais forte aí, certo? Se a última sílaba é a mais forte, é a oxítona. Oxítona terminada em leva acento, tá bom? Agora 2. Alguém tá com alguma dúvida? Tá dando para entender? Sim ou não? Sim? Tudo bem? Então, 2. Retire do texto o trecho que justifica a afirmação ocupa uma enorme parede de uma das salas. Como que a gente sabe que esse quadro ocupa uma enorme parede de uma das salas? Qual que é o trecho que confirma isso? Eu fiz. Espera só um pouquinho então, Enzo. Vamos ver se o pessoal consegue fazer. Aí eu já deixo você responder, tá bom? Para ver se eles conseguem fazer sozinhos também. Professora, Oi. eu acho que é aquele lá. A pintura é feita de óleo, mede 160 centímetros por 415 centímetros e hoje ocupa uma enorme parede de uma das salas do Isso. Museu É Paulista. quando fala o tamanho do quadro, né? Que fala, é 760, tá bom, Nicolas? Não é 160, não. É um 7 esse aí, tá? Então, é 760 centímetros por 415 centímetros. Então, é esse trecho que confirma que é uma parede grande, tá bom? Que ocupa uma parede grande. É quando a gente vê o tamanho do quadro. Ok? Foi assim que você colocou também, Enzo? Foi a mesma coisa que eu ia falar. Então, tá certo, tá ótimo. A três é uma opinião pessoal. Dê sua opinião. O quadro de Pedro Américo é um retrato fiel do Grito do Ipiranga? Justifique. Vocês acham que foi exatamente assim que aconteceu na hora que Dom Pedro proclamou a independência? Será que é um quadro fiel do acontecimento? O que vocês acham? Eu sei. Pode falar, Enzo. É um dos mais famosos quadros do Brasil. Mas aí é outra coisa que está perguntando. Ó, ele está perguntando se você acredita, na sua opinião, na opinião do Enzo, e esse quadro, ele retrata exatamente aquilo que aconteceu na época em que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Vocês acham que é um quadro fiel do acontecimento? É exatamente assim que aconteceu? Acho que
Ou será que é uma leitura, né, do autor, que ele pensou que poderia ser dessa forma, ou ele criou dessa forma? Ele não deve ter visto e para criar um quadro bem fiel é meio difícil. Todos É, os né? detalhes. Uma que ele provavelmente não esteve lá para ver, né, exatamente. Outra que reza a lenda, eu acho que o professor Hélio pode contar melhor do que eu, porque eu não me lembro muito bem os detalhes, né? Mas reza a lenda que o Dom Pedro I, ele estava inclusive com dor de barriga na hora que ele proclamou a independência. Então não teve nada desse heroísmo que está sendo representado aí no quadro, né? Porque o quadro nos dá a impressão que Dom Pedro foi um grande herói. E não foi bem assim, né? Então dizem que, na verdade, ele estava montado numa mula, não era nem um cavalo, e ele estava ainda com dor de barriga nesse momento. Então, na minha opinião, não era exatamente assim, né? Esse quadro não foi um retrato fiel do acontecimento. Na minha Aí também. vocês podem escrever a opinião de vocês, tá bom? Tá. Alguém quer ler o que escreveu? Não? Bom dia. Estamos na página 165, tá bom? Que agora que entrou, na verdade. Ah, é o próprio Guilherme que entrou, né? Ô, Pro, travou o negócio, mas travou pra mim ou foi pra todo mundo? Oi? Travou tudo. Eu tive que ter. Travou? Foi só para Só para você. você, Guilherme. A gente está na página 165, tá? Vamos agora fazer a atividade 2. Bom, vamos lá. Para a questão 4, leia o texto. Os heróis que vinham cavalgando em corcéis negros tinham um véu que lhes cobria a face. Por isso não podiam ver o céu estrelado em que se formavam lindas imagens, como se fossem alegres carrosséis de parques de diversão. Coloque o acento agudo onde for necessário. Então, esse texto está faltando os acentos. Quais são as palavras que levam acento e que não foram acentuadas aí no texto? Falem Eu para mim. sei. Eu sei. Tá, vamos esperar um pouquinho então para ver se o pessoal consegue fazer? Aí já já te chamo, pode ser? Vamos lendo e aí vocês vão me falando onde que acentua? Todas as atividades. Já fez todas, né? Parabéns. Então vamos fazer assim, eu vou lendo e aí vocês me falam, ó, essa palavra acentua. Vocês podem me parar. Ó, os heróis que vinham cavalgando em corcéis. É um acento no O. Qual o? De qual palavra? De heróis. Heróis, muito bem. Então vou colocar aqui no chat, tá? Então heróis tem acento. Acento no O. Heróis. Tem mais alguma palavra dessa linha que leva acento? Tem um acento no E. De corcéis. 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 Isso. Corcéis negros que tinham um véu que lhes cobria a face. Por isso, tem alguma palavra Véu. que leva acento? Tem um acento no E. De véu. Isso. Por isso não podiam ver o céu estrelado, em que se formavam lindas imagens, como se fossem alegres carrosséis de parques de diversão. Quais são as palavras que são acentuadas aí? Tem um acento no E. De céu. Isso, céu.
Tem mais alguma? Sim, tem o acento no E de Rosséis. Carrosséis. Carrosséis, né? Isso. Mandei aqui do lado, tá bom? Os acentos. 5. Separe as sílabas e coloque nos parênteses 1 paroxítona, 2 paroxítonas e 3 para proparoxítonas. Vamos fazer uma de cada vez, tá bom? E aí vocês me auxiliam. Primeiro eu vou perguntar qual que é a sílaba tônica da palavra. Pássaro. Qual que é a sílaba tônica? Qual que é a sílaba mais forte aí dessa palavra? É o passo. Passo. É É o proparoxítona. pássaro. Muito bem. Quando eu tiver acento, vocês já sabem, né? Se tiver acento, vocês já sabem que essa é a sílaba mais forte. Tá bom? Sim. Então, se a antepenúltima sílaba é a mais forte, como que eu vou classificar? Proparoxítona. 3. Proparoxítona, muito bem. Então, A é 3. Vou colocar aqui do lado, tá bom? Também as respostas no final, aí quem se perder tá lá. Na B, só. Qual que é a sílaba mais forte de só? O O. É o só, né? Só tem uma sílaba. Se só tem uma sílaba, como que eu classifico? Oxítona. Só tem uma sílaba, só tem a última, né? A última é a primeira ao mesmo tempo. Então vai ser a última sílaba mais forte. Então é uma oxítona. Número 1. P, sol. Qual que é a sílaba mais forte em sol? Sol. É oxítona. Que é Muito bem, só oxítona também. uma palavra Só só. tem uma sílaba, né? Se só tem uma sílaba, vai ser oxítona. Não tem segredo. A mais forte vai ser a única que tem. Tá bom? Próxima. Enjoo. Como que eu faço a separação silábica dessa palavra? É o Jô. É Mas fala pra mim, como que eu separo essas sílabas? Como que fica a separação? Falem pra mim, por favor. Hein, pessoal? Como que eu separo as sílabas aí? É 3 sílabas. Enjoo. Isso, muito bem. 3 sílabas. Qual que é a mais forte? Enjoo. Qual que é a mais forte? O Jô. O Jô. Se o Jô é a segunda sílaba, então como que eu faço a classificação? Paroxítona. Paroxítona, muito bem. Então é o 2, tá? Vocês estão conseguindo entender? Eu tô achando que vocês não estão entendendo muito bem. Falem comigo. Tá tudo bem? Estão com dúvida? Tá difícil de entender? Não? Professora, que página? 165. Tudo bem? Os outros eu não tô vendo o rosto, então eu não sei. Eu sei que pro Nicolas e pro Guilherme tá tudo bem. E pro Enzo também. E os outros? Coloquem no chat qualquer coisa. Pra eu saber. Sim, não? Precisa que volte? Bom, ninguém tá falando nada, então eu acho que tá tudo bem, né? Se tiver dúvida, pode parar, tá? Se estiver indo rápido demais, pode falar também, tá bom? Porque eu quero ouvir mais vocês falando, né? Para saber se vocês estão entendendo. Agora aí, saúde. Qual que é a sílaba mais Eu vou forte? ganhar um ponto que só eu que fiz. Só você que tá falando comigo, né? Qual que é a sílaba mais forte em saúde? Saúde. É o U. É o U. Lembra daquilo que eu falei? Quando tiver acento, essa é a sílaba mais forte. Não tem nem o que pensar. Então, tem um acento ali no U, a sílaba mais forte é o U. Como que é a classificação, então? Como que eu classifico? Paroxítona. Paroxítona, muito bem. Então, 2. Na F, eu tenho salve. Salve. Qual que é a sílaba mais forte? Salve. Com a separação. Salve.
E a classificação, E qual que é a mais forte? a classificação é paroxítona. Paroxítona, porque o sal é o mais forte, tá bom? Então, se a penúltima é mais forte, então é uma paroxítona. F2, tá? G. Corrompido. Eu Qual que sei. é a sílaba mais forte aí, em corrompido? É o. É o pi. Isso. E é Pi é a sílaba mais forte. a Então vai ser a classificação é paroxítona paroxítona. e as 4 palavras e, a- e separando é cor do. Isso. Então a gente tem a sílaba mais forte, o pi, né? Se o pi, que é a penúltima sílaba, é a mais forte, então a gente tem uma paroxítona, certo? Tudo bem? Agora na 6 eu vou dar um tempo para vocês acharem as palavras. Procure no diagrama sinônimos para rústico, provido, a contragosto, pirambeira, trumbicou. Ai, 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 né? Vou falar para vocês quais que são as palavras que vocês têm que procurar, porque difícil, né? São palavras que eu imagino que vocês não conhecem, mas vou perguntar. O que é uma coisa rústica? Vocês sabem o que é? É uma coisa moderna? É uma coisa inacabável? É Não, uma sei muito. É uma coisa rude. É o oposto de moderno, tá? É uma coisa mais com menos Simples. acabamento, mais simples, isso. Então, assim, a palavra que vocês têm que procurar aí, ao invés de rústico, é rude. Então, vou colocar aqui, tá? Rude do lado e já já eu lanço para vocês. Provido. Achei. Achou? Achou rude? Onde que tá? Página No canto, 165. é na minha esquerda para baixo. Isso. Vamos ver se os outros conseguem achar, né? Uhum. Vê se vocês acham outras palavras. Antes de eu revelar, né, o significado, tenta achar as palavras primeiro, tá? Vamos fazer assim. Se vocês acharem mais palavras, aí a gente tenta encaixar. Professora, já achei 3. Maravilha. Professora, Oi. trumbicou, caiu, não é? Isso, achou, trubicou? Achou, caiu? Não Achei tem outra. caiu. Caiu não vai aparecer, vai ser de outra forma que vai aparecer. Achei já 2. A palavra trumbicou, o sinônimo, vai aparecer de um jeito bem diferente. Dá uma dica. Quais que foram as palavras que vocês já encontraram? Eu achei rude e constrangido. E eu achei despenhado, espantivo, Espatifou. constrangido, rude e dotado. Menos Isso. com. Professora, achei. Quais que você achou? Não, eu achei constrangido, rude, despenhadeiro e espatifou. Isso.
Ó, eu vou falar então o significado das palavras para vocês, tá bom? Rústico a gente procura por rude. Provido é uma coisa dotada, né? Uma coisa que nós temos, né? Uma coisa que alguém possui, tá? Então é provido de inteligência. A pessoa tem inteligência, dotada de inteligência, tá? Então, quando a gente vai procurar por provido, a gente vai buscar por dotado, que é o seu sinônimo. Vou colocar aqui do lado. Dotado. Contragosto. O que é uma coisa contragosto? É quando você está contrariado, né? O sinônimo que vocês vão procurar é constrangido. Professora, é dotado ou é doto? Dotado. Aí nós vamos ter pirambeira. O que é pirambeira? É um local muito alto. Vocês vão procurar pelo seu sinônimo, que é despenhadeiro. E trombicou, vocês vão procurar por trombicou que caiu, né? O Nicolas falou para nós. O sinônimo, que significa a mesma coisa, é espatifou. Acharam todas? Sim, Pra achei mim só todo. falta- Vou mostrar para vocês, tá? Na câmera. Vê se dá para ver. Tá dando para ver? Pegaram todas? Sim. Sim? Então tá bom. Qualquer coisa depois eu mostro de novo. Agora 7. Coloque acento quando for necessário. Enzo, você fez esse exercício? Sim. Então vamos esperar para ver se o pessoal consegue responder primeiro. Aí, se eles não conseguirem responder, eu vou te perguntar, pode ser? Já que você fez, né? Acredito que você esteja craque já nesse assunto. Vamos fazer assim, então? Então eu vou primeiro perguntar, aí eu vejo se o pessoal sabe responder. Aí, se eles não conseguirem responder, eu vou perguntar para você. Tá bom? Pode ser assim? Então vamos lá. 7. Coloque acento quando for necessário. Então vamos ver se precisa ou não de acento. Abecedário. Precisa de acento aí, pessoal? Precisa. Onde que eu coloco o acento? No dá. No dá. Muito bem. Então fica abecedário. Dá com acento. Próximo. Combustível. Tem acento em combustível? Acho que tem acento no i. Isso, muito bem, Nicolas. Então, combustível tem acento. Por quê? Porque vai ser uma paroxítona terminada em L. As paroxítonas terminadas em L levam acento. Aí, por isso que o ti, né, que é a sílaba mais forte, levou um acento. Tá bom? Então, a gente sempre vai ter as regrinhas, tá? Para nos auxiliar se a gente tiver dúvida se acentua ou não. Álcool. Álcool tem acento? Tem um acento Ah. no O. Isso, no acento no A, né? Então, álcool leva acento no A. Aéreo. Não tem acento. Tem acento sim. Sim. Tem no E depois do A. Isso. No E depois do A. Aéreo. Tem o E. Agora o próximo. Alívio. Tem acento em alívio? Você falou, Nicolas? Li. Eu falei. Alívio, né? Acento no I. Muito bem. Católico. Tem acento? No o. Tó. Muito bem. É no Tó. Católico. Essa aí é
proparoxítona, né? Católico, tó é o mais forte. Se é proparoxítona, vai levar acento. 6. Dormitório, tem acento? No tó. No tó. Isso, Tó, no dormitório. Centímetro, tem acento em centímetro? I. Tem Isso, no I. centímetro. Essa tem acento porque é proparoxítona. Todas as proparoxítonas têm acento, né? O ti é o mais forte, a antepenúltima mais forte leva acento. Agradável, tem acento? Dá. É o dá. Agradável, muito bem, no dá. Empréstimo. Acento no E. É. Eu falei primeiro. Primeiro fui eu. Foi não. Ué, vocês estão Eu na não vou competição. ficar dois, então. Foi nós dois. E os outros não vão querer responder um pouquinho também, não? Eu e o Enzo já merece 10 pontos, professora. É. Mas os outros podem responder também, tá? Porque só a gente fez. Vamos lá. Águia. Tem acento em águia? No A. No A. No primeiro. É uma paroxítona a águia, né? Plástico. Tem acento? No A. No A. Muito bem, porque é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas levam acento. Área. No A. Primeiro A, No né? primeiro. Área tem acento. Tá lá. E aí, qual que é a Oi? sílaba mais forte No de E. pétala? O E, muito bem. Porque é pétala. A mais forte é a antepenúltima. Quando é a antepenúltima mais forte, é uma proparoxítona. Todas as proparoxítonas levam acento. Ônibus. Acento no O. Isso, no O. Viram como, assim, a maioria das palavras, por um lado, vocês já conhecem que levam acento ou não, já decoraram, né? De tanto ver a palavra, a gente se acostuma a ver essa palavra acentuada. Então, é uma prática que, muitas vezes, a gente não vai precisar recorrer à regra das acentuações. Na nossa prática de leitura, a gente já está acostumado que a palavra tem acento. Tá? Oxítona, tem acento? Sim. Ui. Olha que engraçado. Ela é uma proparoxítona, a palavra. Eu não psi. Então, por isso que ela leva acento. Antônimo, tem acento? No O. Chapeuzinho do vovô. Isso, antônimo. Paroxítona. Acento no X. Isso, No psi. isso. Psi. Muito bem. Abóbora. Acento no O. Isso, muito bem. No primeiro bó, né? Abóbora. É nesse bó que vai ter o acento. África. No fim. No Acento no primeiro. A. Isso, acento no primeiro A. Primeiro. É uma proparoxítona também. Tóxico. Tó. Tó. Também é uma proparoxítona. Rápido. No Rá. No Rá. Muito bem. Tórax. Tó. No Tó. E a última sílaba. Si. Muito bem. Vou mandar aqui, né? As respostas, tá bom? Vocês podem conferir. Agora 8. Eu também fiz. Com algumas palavras do exercício anterior, preencha o diagrama obedecendo as letras destacadas na coluna em destaque. Aparecerá o que todas elas têm em comum. Ô, professora, Oi. eu descobri aqui que se você completar todas as palavras, vai ter um tesouro. Ah, é? Que tesouro? Vai soletrar tudo. No primeiro.
Lá, Espera um pouquinho, vamos ver se o pessoal consegue fazer primeiro, tá bom? Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Então, tentem ver se vocês conseguem fazer, tá, pessoal? Você foi mexer. Então, Yuri, se você estivesse na escola, não podia. Dá. Me, por favor, obedeça a mãe. Obrigada. Deus, seu tá vendo, né? Sim. Professor, o que é para fazer? É para vocês completarem com as palavras acima, né? Algumas delas, nesse quadro aqui. Completar as palavras. Vou dar uma dica, tá? Todas as palavras que vocês vão completar aí, todas são proparoxítonas. Então, só vai encaixar aí as palavras proparoxítonas. Se for uma palavra oxítona, se for uma palavra paroxítona, não encaixa aí. Todas são proparoxítonas. eu fiz sozinho. Estão conseguindo fazer? Sim. Tá. Falta muito? Sim. Tá, então vou dar mais uns 5 minutinhos, tá bom?
Bom, vou falar, tá bom? Para dar tempo de a gente fazer mais um último exercício. Professora, calma aí, só falta 3. Tá, rapidinho. Vou colocar aqui do lado as respostas, tá bom? Tá na ordem. Então, vou mandar para vocês. Ó, para conferir. A primeira, qual palavra que era? Plástico. Depois, embaixo, nós tínhamos empréstimo, álcool, pétala, católico, rápido, paroxítona, oxítona, centímetro, tóxico, abóbora, antônimo e sílaba. Eu coloquei todas ali no chat, tá bom? Se alguém tiver em dúvida, pode acessar lá o chat. Tá lá as respostas na No ordem. lugar do álcool, Não eu pus entendi. África. Você pôs África? No lugar embaixo da palavra empréstimo, eu coloquei Ah, África. cabe África também. Muito bem. Tá bom, pode ser. Vamos agora para. Vou fazer o último exercício, tá bom? Porque já, senão vamos passar muito do horário. Vamos na página 166, vamos fazer só o exercício 1. O que nós temos que fazer do exercício 1? Nós vamos ver as palavras que estão acentuadas e aí a gente vai justificar o porquê que elas levaram acento. Todas elas têm a mesma justificativa, tá? Elas têm a mesma explicação do porquê que elas levaram acento. Então, vamos lá. Técnico, eletrônico, crisântemo. É o exemplo, tá? Esse. Por que essas palavras foram acentuadas? Fala. Professora, nessa questão, todas as Isso, mas é palavras isso eu pus mesmo, a mesma tá? resposta. Todas elas têm a mesma justificativa, tá bom? Então, olha lá o exemplo. Nós temos técnico, eletrônico e crisântemo. Essas 3 palavras são acentuadas pelo mesmo motivo. Qual motivo é esse? Acentuadas porque são palavras proparoxítonas e todas as proparoxítonas devem receber acento. Então, essa é a regra, por isso que todas elas foram acentuadas. Aí nós temos a A, critério, início e milênio. Essas palavras, elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Proparoxítonas. Paroxítonas. Paroxítonas, na verdade, né? Elas são paroxítonas porque se a gente faz a divisão silábica, a gente vê que a sílaba mais forte é a sílaba, é a penúltima sílaba, todas. Então, é critério. Assim que eu separo. A sílaba mais forte é aquela que levou acento, né? Então, é o té. Início. Assim que eu separo também. A sílaba mais forte é o ni, que é a penúltima. Milênio. A sílaba mais forte é o lê, que é a penúltima. Eu vou separar aqui o milênio só para vocês terem uma noção de como que fica. Milênio, critério. Paroxítonas.
Só um minutinho, tá? Tô escrevendo aqui. Todas elas são paroxítonas. Por que elas levaram acento? Qual que é a regra das paroxítonas, nesse caso aí que levou acento? Terminadas em ditongo. Depois assim, Muito bem. As paroxítonas terminadas em ditongo crescente, que ó, a primeira vogal é mais fraca do ditongo e a segunda é mais forte, ó, mi, lê, nho, tá? Terminou em ditongo, que é o nio, né? Quando termina em ditongo, uma paroxítona, aí eu vou acentuar. Olha ali no critério. Critério. O que é ditongo? É quando duas vogais ficam juntas numa mesma sílaba, tá bom? Então, vê que elas terminam em duas vogais juntas numa mesma sílaba. O nio, o rio, o cio, do início, né? Todas elas terminam em ditongo. E as paroxítonas terminadas em ditongo levam acento. Então, essa é a resposta, tá? Então, porque são paroxítonas terminadas em ditongo. Isso que vocês vão colocar. A próxima. Açúcar, revólver e repórter. Por que elas levaram acento? Como que primeiro eu vou classificar? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Terminadas em R. Mas elas são o quê? Oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Paroxítonas. Paroxítonas, muito bem. Vamos ver a separação silábica delas. Vou mandar aqui para vocês, tá? Açúcar, revólver, repórter, certo? Viram que a mais forte é a penúltima. Se a mais forte é a penúltima, leva acento. Aliás, é paroxítona. Por que essas paroxítonas levaram acento? Qual que é a regra? Hein? porque são terminadas em não. Porque são terminadas em ditongo? Não, elas não são terminadas em ditongo. Como que elas terminam? Olha para as palavras. Com qual letra que todas elas terminam? Elas terminam em R. Todas as paroxítonas terminadas em R levam acento. Então, a justificativa é porque são paroxítonas terminadas em R. Na C, nós temos bilis, polis e júris. Como que eu classifico essas palavras? São oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? São terminadas em L. S. Isso, são paroxítonas terminadas em S. Todas as paroxítonas que terminam em S levam acento. Por isso que elas foram acentuadas, tá? Então, a resposta é porque são paroxítonas terminadas em S. Agora a próxima, D. Móvel, disponível, visível. Essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? São terminadas em L. Mas são paroxítonas, oxítonas ou proparoxítonas? Paroxítonas. Paroxítonas. Então, elas levam acento porque todas as paroxítonas terminadas em L levam acento. Tá bom? Então, essa é a regra. Então, D, paroxítonas terminadas em L. É a resposta. E a última, pólen, elétron e elétrons. Elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Oxítonas terminadas em S. São paroxítonas também terminadas em S. Todas as paroxítonas terminadas em S levam acento. Então, no final, todas essas palavras do exercício 1 são paroxítonas, né?
Então, a primeira são paroxítonas terminadas em ditongo, por isso que levou acento. A B, paroxítonas terminadas em R, por isso que levou acento. A C, paroxítonas terminadas em S. A D, paroxítonas terminadas em L. E a E, paroxítonas terminadas em N, ou NS, tá? Então, todas essas regras aí de paroxítonas vão ser acentuadas. Pessoal, os próximos exercícios, menos o 3 e o 7, esses não precisa fazer, eu vou deixar para vocês fazerem para casa, tá bom? Porque eu sei que pouquíssimas pessoas fizeram. Então, façam os outros exercícios da página 166 e 167, menos o 3 e o 7. O 3 e o 7 não precisa fazer, mas os outros precisam. E eu vou conferir na próxima aula, tá bom? Antes de começar a apostila nova. Eu já fiz o 3, professora. Não tem Fazer qual problema. exercício? Todos menos o 3 e o 7. É para fazer o 166 e 167? Isso, todos os exercícios menos o 3 e o 7. Antes de começar a apostila nova, na aula que vem, eu vou conferir esses exercícios com vocês, tá bom? Bom, pessoal, então se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, por hoje é só, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Obrigado, professora. Obrigada, Eu que professora. agradeço a vocês. Tchau, pessoal. Tchau. Até semana que Tchau, vem. professora. Até semana que vem. Tchau, professora. Tchau.